Mas enfim, eu estava falando do Totem da Paz. Tá? Então esse livro, ele conta a experiência do autor, do Fator Melquisedeque, que chama Don Richardson, tá? O nome desse missionário. E basicamente a história assim, era uma tribo muito selvagem, e ele tinha um desafio muito grande ali, tá pessoal? Isso aqui inclusive, quem tem filho adolescente, é um livro excelente, muito bom, podem dar para ler, porque tanto pela qualidade, como também a história é muito boa e muito bíblica, assim, né? Então basicamente ele tinha um desafio ali, que ele estava numa tribo em que a cultura ali era uma cultura... quando alguém da tribo, né, traía alguma pessoa de outra tribo, né, e com isso enganava, eles achavam que era algo muito bom. E aí, quando esse missionário teve uma situação que ele conta, que ele foi contar a história de Jesus. E ele falou sobre Judas. E eles começaram a admirar Judas, né? Então vejam o desafio que ele estava enfrentando ali, né? Uma sociedade que tinha algo, né, totalmente incorreto, como a traição, como algo bom, né? E aí ele continuou ali buscando, orando para tentar entender como que ele iria alcançar aquele povo, aquela tribo. E ele percebeu um aspecto muito interessante naquela cultura, né? Foi uma sacada ali que ele teve, recebeu uma revelação de Deus. E ele percebeu o seguinte, que duas tribos, quando estavam numa situação de grande tensão, né, que eles não queriam mais a guerra, estava muito difícil, existia um filho da paz, né? Um filho do chefe de uma das tribos, ele era entregue para outra tribo e para ser cuidado por essa tribo. Enquanto essa criança vivesse ali na outra tribo, as duas tribos mantinham uma aliança, né? Uma paz entre elas, e não havia guerra, né? Então foi a partir disso que ele achou um meio de expressar a mensagem do Evangelho, falando a respeito de Jesus, que é o Filho da Paz, né? Enviado por Deus para a Terra para trazer esse relacionamento harmonioso entre Deus e os seres humanos, né? Então, assim, a partir disso, né, desse entendimento, da experiência que ele teve ali, o Don Richardson ele chegou a uma conclusão de que Deus prepara os povos para o Evangelho. Então, quando a gente entende a soberania de Deus a respeito da história, isso faz muito sentido, né? Deus ele trabalhou principalmente com o povo de Israel, com o povo judeu, né? Tem a igreja, mas o fato é que Deus ele expande, ele vai além disso. E o Don Richardson entende que em todas as culturas existem algumas marcas que Deus deixou ali que facilitam a entrada do evangelho, né? E que os missionários ou qualquer pessoa, né, que for pregar a mensagem para algum grupo tem que estar atento a essas marcas porque são canais onde a mensagem do evangelho pode chegar e trazer salvação em alguma região, né? Então, ele teve esse entendimento que Deus, em sua soberania, ele prepara os povos para receberem a mensagem do Evangelho. E aí ele escreveu esse livro, que é O Fator Melquisedeque, em que ele basicamente expõe esses argumentos e ele dá vários exemplos nesse sentido, né? O nome, né, o fator Melquisedeque, para quem conhece a história de Melquisedeque, ele era um habitante de Canaã, né, da terra de Canaã, justamente um povo pagão, cheio de, né, principalmente o deus Baal, ali tinham outros também, mas cultuavam a Baal e que tinham muitas práticas imorais. Mas no meio daquele contexto, Abraão encontrou ali um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo, né, Melquisedeque, que era alguém que se mantinha fiel ali ao Deus Altíssimo, né? A gente não sabe se Deus revelou isso para ele ou se simplesmente ele é herdeiro de uma tradição que né, remonta aos dias de Noé, que com certeza, né, Noé e sua família eles criam no Deus Supremo, Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Enfim, mas tinha esse Melquisedeque ali com essa revelação nos dias de Abraão. E isso perpassa por toda a história, né? A gente tem outros exemplos nesse sentido de pessoas que se voltam, que creem num Deus Supremo, né? Um outro exemplo aqui que me ocorreu agora é em relação a Jonas, né? Jonas vai a Nínive
e fala a respeito de Deus, né? De que Deus traria um juízo para aquela cidade. E eles reconhecem quem é esse Deus e se arrependem. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de que todas as nações da antiguidade tinham um monte de deuses falsos. Mas o fato é que muitos deles tinham uma ideia de que havia um Deus supremo, né? O Deus dos céus, que é o Deus criador, que é o Deus que é justo, né? Que é santo, que é verdadeiro, e que ao qual, né, muitas culturas têm esse aspecto que nós devemos prestar contas a esse Deus, né? Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos, né, de como Deus também se revelou na natureza, enfim. O fato é que existe revelação de Deus para os povos. E aí, né, estudando a respeito desse período, eu pincelei ali vários exemplos que é o que eu quero apresentar durante essa aula, de como Deus se revelou, tá? Então, antes disso, eu queria só ler um versículo aqui com vocês, que está em João, capítulo 4, versículo 38, que diz o seguinte, Jesus dizendo, né? Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, aqui, esse contexto, né? Jesus está falando ali logo após a conversão de um grande número de samaritanos. Então, tem a situação com a mulher samaritana, ela chama as outras pessoas e muitos ali creem em Jesus. Né? E Jesus fala isso, que outras pessoas plantaram, né, que já tinham um processo acontecendo muito antes deles chegarem, e que agora eles estavam indo para colher. Então vejam, o trabalho de Deus com os samaritanos não começou naquele momento. Aquele momento era a colheita, porque o trabalho de Deus com aquele povo já tinha começado muito antes. Né? Outras pessoas já tinham trabalhado, plantando, e agora eles estavam indo colher. Né? Isso acontece com todos os... Né? Quando uma pessoa se converte, na verdade, essa é a colheita. Né? Teve um trabalho de semeadura que foi feito anteriormente. E Deus age nesse sentido também, semeando entre as nações, para que quando a mensagem do Evangelho chegue, aqueles corações se convertam. Né? Então, um exemplo que, na verdade, o próprio Don Richardson dá nesse sentido, é a respeito do Deus desconhecido dos gregos. Então, vocês conhecem a história, né? Quando Paulo vai pregar em Atenas, ele começa a discursar ali e ele fala que viu muitos altares, que eles eram muito religiosos, mas que tinha um altar em especial que chamou a atenção, que era o altar ao Deus desconhecido. E aí é interessante, né? Ele continua, né, pregando ali, falando de outras questões com os gregos, mas é interessante que o Don Richardson ele vai um pouco atrás de buscar, afinal de contas, qual que é a origem, o que é esse tal Deus desconhecido, né? E ele traça um paralelo muito interessante, que é, assim, não tem como comprovar 100%, mas o fato é que muito tempo atrás, né, muito tempo antes de Paulo, viveu na Grécia um homem chamado Epimênides. Tá? Ele, na verdade, era cretense, ele era da ilha de Creta. E esse Epimênides, a gente tem pouca coisa dele, sobreviveram alguns poemas, e aquilo que sobreviveu está relatado na Bíblia, porque Paulo mesmo cita ele em outras situações. Né? Tem uma carta que ele fala, cretenses sempre preguiçosos. É um trecho de Epimênides, né? O que Paulo citando, e Paulo cita ele como um profeta. Ele fala, como disse um profeta, né? Então cita ele como um profeta. E ele, né, esse Epimênides, tinha uma crença em um Deus santo, soberano, absoluto. Né? Ele tinha, e ele falava a respeito disso. E teve uma situação que aconteceu em Atenas, em que surgiu uma praga ali muito grande. E eles começaram a se questionar o que estava acontecendo, porque eles sacrificaram para vários deuses diferentes e a praga continuava. E aí eles ficam sem entender, mandam, né, perguntar para Pítia, né, para quem não sabe, ali na Grécia tinha em Delfos um oráculo, né, uma mulher que falava profecias.
E daí ela fala que tinha um Deus, né, um outro Deus, ainda que eles não tinham sacrificado. E eles concluem que eles têm que buscar esse tal de Epimênides para ter alguma solução. E o Epimênides vai para Atenas e tem toda uma situação que ele, basicamente, o que ele conclui é que havia um Deus que eles não conheciam, que era o responsável por aquilo e que teria a bondade, teria a misericórdia de ter compaixão daquele povo, né? Então, ele faz toda uma situação ali de fazer um sacrifício para esse Deus, mas para isso, né, para saber os locais de sacrifício, ele coloca as ovelhas famintas ainda, e ele diz, se elas se deitarem, no lugar que elas se deitarem, a gente faz o sacrifício para esse Deus desconhecido, né? E aí acontece isso, as ovelhas vão, mesmo estando de manhã, e elas com fome, elas se deitam em um lugar e eles fazem um sacrifício ali. E permanece, então, um altar, né? Por muito tempo, provavelmente não houve um nome, né? Até que colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. E é justamente esse gancho que daí, muitos séculos depois, Paulo vai usar para introduzir a sua mensagem ali entre os gregos, né? Um altar ao Deus desconhecido, né? Que, na verdade, né, seria esse Deus soberano absoluto que os atenienses desconheciam. Mas ao longo da história, né, dos gregos ali, a gente vê surgirem outros personagens bastante interessantes nesse sentido, né, que são pouco comentados. Mas, por exemplo, tem um filósofo, é um dos primeiros, na verdade, ele surgiu até antes de surgir a filosofia em si, né? Um pensador, um sábio, né, chamado Xenófanes. E Xenófanes, ele já começou a questionar a questão religiosa ali dos gregos. Porque o que acontece, né, assim, basicamente, o que aconteceu ao longo da história? Deixa eu abrir um parênteses aqui para conseguir explicar essa questão. A gente tem, né, bem no comecinho da história, logo após ali Noé, né, a situação do dilúvio e a dispersão dos povos, existia uma crença ainda em Deus, né? É lógico, Noé ofereceu o sacrifício a Deus, ele ensinou os seus filhos também, e isso foi passando por algumas gerações, mas se perdeu muito rápido, né? Porque a gente vê, né, cerca de 250 anos depois, já na época de Abraão, o quanto a idolatria já estava instalada, né? A confusão, por conta do pecado do homem, né? A cegueira que isso trouxe, enfim. Mas o fato é que esse conceito, né, a respeito desse Deus, que é o único digno de adoração, que é o Deus que todas as pessoas deveriam servir e deveriam se conformar à verdade de quem ele essa crença permaneceu em muitos povos. Em alguns de forma mais intensa, em outros menos, né? No caso dos gregos, esse Deus que ocuparia essa posição, né, inicialmente, seria Zeus, né, o Deus dos céus, né, o chamado Deus dos céus, soberano. Só que Zeus foi muito corrompido, principalmente com a mitologia, né? A mitologia, a mitologia ela foi inventada, ela foi criada, né? Então, principalmente ali depois de Homero, né? Talvez já existisse alguma coisa antes, existiam os deuses, mas a mitologia em si, a construção de todas aquelas histórias meio loucas a respeito de deuses, ela é construída por Homero, Hesíodo e outros escritores. Então, é feita essa trama. Só que aqueles deuses da mitologia grega, eles são péssimos, né? Eles são terríveis, moralmente falando. Eles agem de forma pior do que os seres humanos. Então, a imagem de Zeus, ela estava totalmente destruída, né? Zeus era um deus adúltero, né? Então, como você vai comparar o Deus Santo, que é o Deus da Bíblia, com Zeus? Não tem como, né? E até posteriormente, né, quando foi traduzir a Bíblia para o grego, eles não usaram a palavra Zeus. Usaram a palavra que os filósofos usavam, que é Theos. Theos é Deus, porque os filósofos começaram a usar, e isso começou ali com esse tal de Xenófanes. Ele fala, não, os deuses não são exemplos para os seres humanos, né? Ele questiona até a existência dos deuses. Fala, não, o Deus real, o Deus supremo, absoluto que existe, ele é
onipotente, ele é santo, ele é justo, entende? Então, o Xenófanes começa a falar a respeito de um outro conceito de Deus muito diferente dos deuses gregos e questionar aquele tipo de crença, aquele tipo de adoração. Então, ele fala isso, ele prega isso em vários lugares ali da Grécia, o Xenófanes. Então, na verdade, é a partir dele que surge, né, toda uma escola de pensamento depois. Né? Depois dele vem o Parmênides, que desenvolve essa mesma ideia, né? Deus é supremo, Deus é absoluto. Então, existe também uma moral absoluta, existem princípios absolutos aos quais as pessoas deveriam seguir, né? Deveriam se conformar. Então, a base, na verdade, o início da filosofia grega tem muito a ver com esse conceito, né? O que é os valores morais absolutos, o que é a verdade, né? Então, tudo isso vem muito a partir desse pensamento a respeito, né, de filosofar a respeito de quem Deus é, de seus valores, e depois também a oposição, né? Pessoas que vão contrariar essa ideia, relativizando a verdade, né? Ou dizendo que existem várias possibilidades de verdade, enfim. Então, existem diferenças de pensamento, e é lógico, né? É um mundo pagão ainda, né? Muitas ideias ali acabam se confundindo, mas o fato é que existe uma corrente de pensamento que tem esse elemento, né? Que valoriza essa ideia de Deus, né? Então, daí tem a escola eleata, né? Zenão também vem na mesma corrente. E aí, mais para frente, outros pensadores gregos, filósofos, né, vão recuperar essas ideias, né? Platão, por exemplo, é um dos que recupera essa ideia de um ser supremo, de Deus, né, que é pessoal até, que é uma pessoa, e que é a definição de bem, é a definição de verdade, né, que, segundo ele, existe esse mundo, o mundo aqui é imperfeito, mas existe um mundo perfeito, que é o mundo da razão, o mundo das ideias, e que Deus estaria nisso, né? Nesse mundo perfeito. Aristóteles, ele recupera também a ideia de Deus, mas Aristóteles, é interessante a diferença do pensamento de Platão e Aristóteles, porque Aristóteles traz mais a realidade ou a verdade para o mundo material, né? E de fato, assim, o que acontece muito a partir da filosofia platônica é uma polarização entre o mundo das ideias, que é bom, e o mundo material, que seria mais imperfeito, né? Mas, dentro da concepção cristã, o mundo foi criado por Deus. Então, o mundo material ele não é negativo em si. O mundo material ele é bom, né? O que acontece é uma decadência por conta do pecado. Mas, enfim, aqui a gente, entre outras questões, que é a filosofia ali, a forma como eles entendiam a partir do pensamento, buscando, e aquilo que a revelação da Bíblia nos traz a respeito da verdade, né? Então, você tem esses pensadores, o ponto central é esse, você tem esses pensadores que vão trabalhar essa ideia de Deus entre os gregos, que vão trabalhar essa ideia de verdade absoluta, de conceitos absolutos, e que vão trabalhar a ideia do logos, né? A palavra, né? Que é a própria verdade, que depois vai ser recuperado também. Essa mesma ideia vai ser colocada ali no início do livro de João, né? No princípio era a palavra, né? O logos. Então ele está se referindo justamente a um termo usado pelos filósofos gregos, né? Que é essa perfeição. Então ele coloca em Jesus, né? Essa verdade, em Jesus essa realidade que é a própria palavra. Então, vejam, né, que tanto Paulo como João, eles estão usando esses ganchos deixados na cultura por Deus para poderem transmitir o evangelho, né, de uma forma que seja compreensível dentro daquela sociedade. Então, é um exemplo aqui relacionado aos gregos desse aspecto que eu estou trazendo. Então, o fato é que, né, tipo, tudo da filosofia grega é bom, né? Tipo, a gente pode ler um filósofo e achar que... Não, tem muita mistura,
tem muitos erros ali. Não dá para engolir tudo, tem muita coisa que é difícil até separar, sabe? Discernir o que é o que, até onde vai a verdade, porque são pensamentos humanos. Mas o fato é que existem aspectos ali de verdade que, quando identificados, ajudaram a inserir o evangelho. Então, tem alguns elementos ali que são verdadeiros. Certo, pessoal? Então, isso em relação aos gregos, tá? Então, são os exemplos aqui que eu tinha para dar. Seguindo, vou falar de outros povos, então, da antiguidade. A gente vai viajar bastante hoje, tá, pessoal? Vamos percorrer bastante coisa aí. Quem tem um pouco mais de facilidade, entendimento a respeito da história, talvez consiga viajar um pouco melhor. Quem não tem, eu vou tentar ir devagar explicando, mas realmente tem muitos assuntos diferentes que eu pretendo abordar ao longo da aula. Então, saindo um pouco da Grécia, a gente vai agora para a Pérsia, tá? Um pouco antes de surgir o Império Persa, surgiu um pensador bastante conhecido chamado Zoroastro, tá? Ou Zaratustra. Tá? Tem um livro do Nietzsche muito conhecido, Assim Falou Zaratustra, que na verdade Nietzsche é totalmente contrário às ideias do Zaratustra, né? Ou Zoroastro. Provavelmente ele era do povo Medo, tá? Os Medos. Os Medos, eles são descendentes de Madai e eles habitavam na região do Planalto iraniano, tá? Então, eles tinham uma cultura ali muito antiga, tinham diversos deuses, tinham sacrifícios, tudo, mas o Zoroastro, ele percebeu que no seu tempo a sociedade, a cultura, a religião estava se corrompendo cada vez mais. Então ele coloca algumas coisas que são bastante interessantes quando a gente compara com aquilo que os judeus acreditavam, né? Aquilo que o povo de Israel acreditava. E até eu fico em dúvida, né? Se Zaratustra ele retirou essas informações da tradição que já existia entre o povo dele, né? Ou se ele recebeu uma revelação especial de Deus, ou se ele foi influenciado pelos judeus, né? Porque é bastante interessante, abrindo um parênteses de novo, que quando o povo de Israel é deportado, a Bíblia fala que eles são enviados para a região dos Medos. Então vejam ali, são 11 tribos, né? Um pouco menos na verdade, porque Simeão e Benjamim estavam mais com Judá, mas enfim. O fato é que, apesar do paganismo e de coisas erradas que aconteceram em Israel também, né? É lógico que existiam algumas pessoas fiéis ali também, né? Tanto que Deus fala isso para o profeta Elias, né? Que tinham os fiéis que não tinham se dobrado para Baal. Então, o fato é que eles, por volta de 720 a.C., eles são deportados, grande parte deles, para o território dos Medos. E aí, algum tempo depois, aparece esse sujeito aí, Zoroastro, que provavelmente pertencia ao grupo mais ali dos sacerdotes entre os Medos. E Zoroastro, ele fala a respeito desse Deus Supremo, que na língua deles, né, ele é chamado Ahura Mazda, tá? E aí, pessoal, é assim mesmo, né? Deus vai ser chamado com um nome diferente conforme a língua, né? Então, El para o povo de Israel é Alá, no caso, para os árabes. Então, é o termo para Deus, né? Então, o Deus Supremo é chamado de Ahura Mazda. E o Zoroastro, ele fala que esse Deus, né, novamente, ele é um Deus santo, ele é um Deus todo-poderoso, ele, né, está acima de todos os outros deuses, então reconhece a existência de outros espíritos menores, né, mas que existe um Deus que é soberano, que é o único que é digno de ser adorado. Os outros deuses não devem ser adorados, segundo Zoroastro. Só o Deus Supremo, né, que ele chama de Ahura Mazda, é digno de ser adorado. E ele fala que esse Deus, né, soberano, ele tem uma moral, ele tem princípios, ele tem valores a respeito da verdade. E ele diz, né, que as pessoas têm uma escolha para fazer. Elas podem escolher viver de acordo com a verdade, com a justiça, praticar o que é bem, o que é certo. E podem escolher ir contra isso, né? Então, as pessoas que escolhem ir contra isso,
elas estão seguindo um deus mau, né, que é chamado por ele de Ahriman, que, no caso, a religião de Zoroastro ela é chamada de dualista, como se tivessem dois deuses poderosos, mas Zoroastro não coloca assim, ele coloca um deus soberano e que tem um inimigo, tá? Que é muito menor, não compete, tá? Depois a religião se transformou, então uma coisa que é importante é não tentar estabelecer o que Zoroastro fez ou falou com base no que a religião se tornou depois, né? Mas no que ele falou na época. Então, tinha um Deus Supremo, mas tinha um inimigo, Ahriman. E ele fala que todas as pessoas seriam julgadas depois da morte. Haveria um julgamento final. A ideia de juízo final está ali em Zoroastro. E, é lógico, né, teria uma consequência boa, né, um paraíso, para aqueles que praticassem a verdade, praticassem o bem, o que é correto. E haveria condenação para aqueles que fizessem o que é errado. Então, assim, tem muita semelhança com a forma de compreensão de Deus e a forma de compreensão da verdade, do certo e errado e do destino final, que o povo de Israel também já tinha. Né? Na verdade, os acadêmicos não cristãos, né, eles vão dizer que, na realidade, os judeus que tomaram emprestado as ideias de Zoroastro, né, então eles vão inverter as coisas. E, na realidade, essas ideias já estavam presentes entre os profetas de Israel, né, e depois Zoroastro falou também. É interessante que Ezequiel, quando ele vai para o exílio na Babilônia, ele forma até ali uma escola de profetas. Então é muito possível que tenha tido essa influência mútua. E o que acontece? Né, pouco tempo depois, ninguém sabe ao certo quando viveu Zoroastro. Né? É uma incógnita. Tem gente que coloca muitos séculos antes de Cristo, tem gente que coloca poucos séculos, é uma incógnita. Mas o fato é que quando Ciro, tá? Ciro, o Grande, rei da Pérsia, ele chega ao poder, quando ele toma a Babilônia, ele emite um decreto. E a primeira coisa que ele faz ali é falar assim: o Deus do céu, ele mandou eu libertar o povo dele para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo dele, para que sejam feitos sacrifícios em honra ao Deus do céu. Então, da onde Ciro tirou isso, né? Os persas, os reis persas, eles vão ser seguidores dessa religião de Zoroastro. Então, Deus se revelou para o rei Ciro, né? E ele aponta disso. E na Bíblia, Ciro é chamado mesmo como uma espécie de enviado por Deus, uma espécie de um salvador que surgiu naquele contexto, para libertar o povo judeu, para o povo judeu voltar e reconstruir o templo. E os outros reis que vêm depois, que também seguem o zoroastrismo, né? Essa crença no Deus Supremo, como Dário, Xerxes, Artaxerxes, reis da Pérsia, em que tinham essa crença no Deus Supremo, eles vão continuar incentivando tanto o retorno de outros judeus, né, como, por exemplo, depois Esdras vai voltar, Neemias vai voltar no reinado de Artaxerxes, e incentivando também a reconstrução do templo e depois a reconstrução dos muros, né, porque eles entendiam que aquele muro, aquela cidade era do Deus dos céus e aquele templo era para ser construído para o Deus dos céus, que eles identificavam como o mesmo Deus que eles adoravam. Né? Então, vejam aqui, né, que interessante, quantas semelhanças. E a partir disso também, né, esses reis vão ajudar a divulgar e patrocinar esse tipo de religião ali, né, que é chamado de zoroastrismo, que, né, é um tipo de crença muito mais próxima, né, dos judeus, e é lógico que isso também facilitou a entrada do evangelho ali naquela região. Tá bom? Então aí é o caso dos persas e Zaratustra e o que eles fizeram em relação ao povo judeu na época. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Depois eu volto aqui para tirar outras dúvidas, tá? Mas vamos para a Índia agora? Vamos seguir um pouco mais a Oriente. Eu estou, né, fazendo essa trajetória. Vamos para a Índia e depois passar um pouco pela China. Pessoal, todos esses grandes pensadores que eu estou falando, eles surgem numa época muito parecida, tá? Que é por volta do século VI.
6, 5 a.C., que coincide justamente com a época que o povo judeu ele sai da sua terra. Então, eu acho interessante isso, que ao mesmo tempo, né, está acabando um ciclo ali em relação aos judeus, eles estão sendo espalhados para diversas regiões, mas ao mesmo tempo Deus não parou de agir, né? Ele está movendo e trabalhando de outras formas em outras nações, né? Então, eu não sei também até que ponto que os judeus também não são responsáveis por isso, tá? Eu vou falando, vai me vindo aqui a alguns pontos que eu acabei não tocando. O povo de Israel ficava bem próximo do mar Mediterrâneo. E assim, eles também estavam envolvidos no mundo mediterrâneo. Assim como os gregos, os fenícios, o povo de Israel também está, né? A Bíblia fala, inclusive, de uma situação em que os fenícios venderam judeus para os gregos. Então havia judeus ali entre os gregos, pelo menos como escravos, né? Mas havia também comércio. A gente vê, por exemplo, na história de Jonas, né? Que ele ia partir de navio. Então, os israelitas tinham esse contato, tinham esse trânsito. Então, é possível também que essas semelhanças tenham a ver com essa questão da influência que o povo de Israel teve sobre esses povos também, não só da Pérsia, né, mas falando também em relação aos gregos, porque os judeus, israelitas, circulavam pelo mar Mediterrâneo também durante esse período da Antiguidade, tá bom? Mas vamos seguir aqui um pouco mais adiante, indo para a Índia, tá? Então, na Índia, a gente tem o seguinte contexto, né? Voltando lá atrás um pouco na história, tinha ali a civilização do Vale do Rio Indo, tá? Ali onde fica o Rio Indo, e essa região foi invadida por um grupo que é chamado de Árias, tá? Os arianos. E eu identifico esse grupo, né, até pela semelhança linguística, com o mesmo grupo dos medos. Tá? Esse grupo ali que tinha os magos, eles se deslocaram mais, eram descendentes também de Jafé, né? Então por isso uma língua indo-europeia. Tá? Eles se deslocaram também em relação ao norte da Índia e ocuparam aquela região e dominaram, né? Se impuseram. E esse povo, né, os arianos, eles seguiam os Vedas. Tá? É um relato religioso que os hindus têm até hoje, seguem, né? Muito antigo, e que tem muita coisa errada, né? Enfim, quem tinha isso eram os brahmanes, né? Tem toda a questão da cultura de castas, então os brahmanes que tinham essas crenças e transmitiam de geração em geração, isso oralmente, tá? Porque eles não tinham escrita ainda, as crenças e rituais que eles praticavam ali em relação aos deuses. Então tem muitas coisas ali, muitas histórias também mitológicas, confusas de entender. Mas existia também nos Vedas, existia essa reminiscência, se a gente pode dizer assim, em relação a um Deus supremo, tá? Que no caso, tá? Não se assustem, mas no caso é chamado de Brahma. Tá? Nos Vedas existe essa crença de que existe um Deus superior, que é maior do que todos, que é Brahma. Né? E aí tem muitas outras coisas na religião deles, mas existe esse conceito de um Deus que é onisciente, que é soberano, tá? Que é chamado ali de Brahma. E o que acontece? Por volta desse mesmo período, tá? Um pouco antes, até século 7, 6, começam a surgir alguns questionamentos em relação à religião dos Vedas. Tá? Isso tanto porque formaram alguns reinos, né, e outros grupos, né, os Kshatriyas, os Vaishyas, começam a questionar essa autoridade religiosa dos Brahmanes, então alguns confrontos nesse sentido. E dentro da própria classe dos Brahmanes, estou indo muito rápido, pessoal, tá? Dessa classe religiosa, algumas pessoas começam a desenvolver algumas ideias que não são de todo contrário aos Vedas, mas que enfatizam principalmente essa questão de Brahma. Né? Então, elas entendem que elas são um pouco contra, se posicionam um pouco contra essa religião, tanto de sacrifícios para os deuses, e buscam ter uma experiência mais pessoal e profunda com esse Deus. Né? E aí eles
vão ter esse conceito, né, de que as pessoas só iriam encontrar sentido para a existência, para a vida, nesse relacionamento com esse Deus, e buscam isso de diversas maneiras, né? Então é aí que começa na Índia essa prática, por exemplo, de jejuns prolongados, prática de meditação, tá? Ou até mesmo, né, de outras formas de sofrimento, para meio que se negar, ou negar os próprios desejos, ou se diminuir, para assim conseguir entrar em maior contato com o Brahma. Então, assim, pessoal, a religião indiana tem muita coisa e é muito confusa, e eu não vou entrar aqui para defender, porque não tem como, mas assim, nesses Upanishads, tá, surge novamente esse conceito de que existe um Deus Supremo que é o único que deve ser adorado e que deve ser buscado, tá? Então, surge ali com eles. A gente, assim, existem muitos Upanishads diferentes e varia as ideias dentro deles, tá? Mas o fato é que alguns começam a ter uma busca mais intensa por meio de jejum e meditação, buscando esse contato com Deus, né? Mas eles não tinham esse entendimento de que essa questão, né, muito religiosa de busca por Deus, ela depende, né, ao mesmo tempo de uma revelação de Deus, né? Então, o que o cristianismo apresenta é que esse Deus, ele se revela, ele vem até o homem, né? E não é por meio do esforço, por meio do sofrimento, né? Ou por meio de jejuns muito prolongados que você alcança ele. E o fato é que a partir daí também, dessa época, surgiram muitas ideias diferentes entre os indianos. Então, assim, tem esse elemento, mas ao mesmo tempo, é nesse mesmo período que surge, por exemplo, ideias como a reencarnação, né? Porque as pessoas começam a ter ideias, pensamentos, entendimentos místicos e falam, né, várias coisas. A ideia do karma, né, surge também no hinduísmo durante essa época. E aí, é nesse contexto que surge o Siddhartha Gautama, né, e Buda, chamado Buda, né, o nome dele religioso, né, Siddhartha Gautama, que seria o iluminado, o Buda. Então ele surge nesse contexto também. E ele, basicamente, ele nega os Upanishads, né, e vai ter uma busca mais pessoal, faz jejuns prolongados também, nessa questão de mortificação do eu, né, de busca mais intensa, tenta por esse caminho por um tempo e descobre que o exagero nesse sentido não faz bem, até que ele conclui, né, a conclusão dele basicamente é que o problema dos seres humanos é que os seres humanos têm um desejo, né, e para que eles possam se livrar do sofrimento, eles têm que se livrar do desejo, porque é o desejo que gera o sofrimento, né? Então, basicamente, o budismo acaba negando a realidade transcendente, né, de um Deus superior. O Buda, ele nega isso. E ele chega à conclusão um pouco pessimista, né, tipo, no meu ponto de vista, que basicamente ele conclui que conforme as pessoas vão se desfazendo de si mesmas e de seus desejos, que elas conseguem encontrar a paz e o fim do sofrimento, né? Então, não tem, dentro do budismo, uma perspectiva com muita esperança, né, de um novo nascimento, de uma vida melhor em outro mundo. Basicamente, o fim dessa vida é a melhor coisa que pode acontecer, porque as vontades, os desejos acabam e juntamente com os desejos acaba o sofrimento, né? Então, eu acho muito interessante a gente conhecer e entender, né? Porque existe essa luta contra um eu que é mau, que é pecador, que é caído, né? Então tem esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de esperança, né? E eu acho que se você quer, né, alcançar pessoas, né, e pregar
para pessoas que têm um tipo de compreensão como essa, é muito importante entender qual a forma dessas pessoas pensarem para saber como introduzir o evangelho, né? E com certeza, eu não vejo maneira melhor de introduzir o evangelho para um budista do que falar da esperança, né? Porque a verdade é que eles estavam numa cegueira, né? Buscando um caminho, algum conhecimento por meio da meditação, tudo, e não tiveram, né, a revelação que nós temos a respeito de Jesus Cristo, que nos livra do pecado, né, e nos dá uma nova vida. São pessoas que estavam, né, buscando, por meio do esforço, e até hoje existem muitos budistas nesse sentido, para achar um caminho que pudesse gerar uma vida melhor, sem sofrimento, né, nesse sentido. E aí é interessante que algum tempo depois, né, de Buda, surge um império na Índia, que é o chamado Império Maurya, tá? Império Maurya da Índia. E durante esse império, né, primeiro teve um rei, o Chandragupta Maurya, que fez muitas conquistas, né, formou um império ali, basicamente, né, um pouco depois de Alexandre o Grande fazer suas conquistas, o Chandragupta forma um Império Maurya na Índia. E o neto dele, chamado Ashoka, o neto dele, ele continua esse processo de conquista e ataca um reino chamado de Kalinga. Então ele ataca esse reino e a guerra é muito intensa e nesse processo morrem mais de 100 mil pessoas no reino de Kalinga. E o Ashoka, ou Asoka, né? Ashoka, ele entra em crise, porque ele acha, né, tipo, ele vê a questão do sofrimento humano, tudo por causa desse desejo dele de expandir seu império. Então ele entra numa crise muito grande e ele conhece o budismo e acaba se convertendo ao budismo, né? E o Ashoka, então, ele passa a ter atitudes de governo bastante diferentes dos seus antepassados, né? Do Chandragupta Maurya, que era o avô dele. Então ele passa a agir, né, baseado no princípio da justiça, né, e da misericórdia. Então é bastante interessante porque é um reino que surge, né, que não é cristão ali, mas que ao mesmo tempo estabelece algumas coisas que são muito diferentes de outros reinos que a gente tem na antiguidade. Tá? Porque basicamente os reinos até essa época eram estabelecidos por meio da violência, da força, não tinha muita diferença. Então ele procura trabalhar para o bem das pessoas, né? Então melhora, né, as estradas, constrói hospedagens, constrói hospitais, evita ao máximo o uso da violência, mas mantém ainda muito apegado à questão da lei, de que a lei era necessária. Então, é bastante interessante esse contexto. Eu confesso que eu não sei interpretar completamente a Índia ainda, mas assim, novamente, né, retomando essa questão de que existe algo acontecendo ali de diferente que, novamente, prepara as pessoas para o Evangelho, né? A gente sabe que depois Tomé foi para a Índia, né, e pregou ali logo depois da época de Jesus. Mas a gente tem esse contexto também um pouco menos claro em relação à Índia. E por fim, eu vou falar aqui a respeito da China, tá bom? Então a China tem um outro contexto, é bastante interessante a história da China, eu gostaria de conhecer mais a respeito das origens, mas eu digo assim, tipo, o que precisava ler assim para entender, eu procurei ler. Mas assim, tem alguns eventos que a gente não tem acesso, se perderam, né? Exatamente de quem os chineses são descendentes das famílias de Noé e como eles preservaram tantas tradições positivas ao longo da história durante a época antiga. É bastante interessante, porque assim, pouco tempo depois dos eventos da Torre de Babel, a gente já tem a formação de pequenas aldeias e povoados ali, né? Foi um povo que chegou muito cedo ali, pouco tempo após a Torre de Babel, só que a China está muito distante da Mesopotâmia. Então isso já é um desafio para conseguir entender. E aí, ali na China, se desenvolve um tipo de sociedade bastante interessante,
né? Então, a gente tem, né, as primeiras dinastias, né, a Xi, a Shang, e a ideia é que havia, né, um governante supremo, uma espécie de imperador, e que esse governante ele era filho dos céus. Então, os chineses eles tinham essa ideia de que o governante ele era ordenado pelos céus, né? E a tradução mais correta para céus seria Deus, né? Que eles tinham esse conceito, eles não tinham muitos deuses. Os chineses eles tinham esse conceito a respeito de um Deus supremo absoluto, tá? E isso permanece praticamente durante toda a história antiga, né? Esse conceito deles basicamente em relação a um Deus único. E aí o que acontece é que durante a dinastia Shang começa a ter muita corrupção, e de fato, né, a gente sabe isso por conta da arqueologia, né? Começaram a ter sacrifícios humanos, por exemplo, em certos rituais, começaram a agir de forma muito violenta, e muitos chineses começaram a ficar contra aquilo, até que se levantou, né, um grupo contra aquela imoralidade, aquela violência que estava acontecendo na dinastia Shang, e começa então, né, o Zhou, né, a etnia Zhou se levanta, toma o poder e começa então essa época do Império dos Zhou, né? Então é bastante interessante porque eles retomam essas questões, né, do imperador como tendo que ser alguém que governa de forma moralmente correta e para o bem do povo, e que se ele não agisse assim, ele também seria retirado do poder, né? Porque Deus tiraria ele do poder caso ele não governasse de forma que fosse moralmente correta e fazendo bem para o povo. Então, eles tinham essa compreensão. E os Zhou criam todo um código de conduta moral, né, de valores, de como as pessoas deveriam se comportar em relação aos seus semelhantes. Então, eles tinham, né, e isso foi construído na cultura chinesa, modos de convivência que seriam os mais corretos que cada pessoa deveria agir para que o reino fluísse bem, para que tivesse paz, né, e o governante também cumpria os rituais em relação ao Deus do céu, e nesses rituais tinha inclusive música, né? Eles tocavam músicas para Deus, e o imperador seria o principal responsável por essa adoração. Então isso permanece durante um bom tempo na dinastia do Zhou, até que, né, o imperador vai perdendo sua autoridade e começam a se levantar espécie de governadores locais, né? Então que começam a dominar. Alguns eram favoráveis ao imperador, outros já passaram a ficar contra, e vai aumentando a rivalidade entre esses senhores locais, e começa a ter cada vez mais guerras, né? O Zhou, o imperador, ele passa a ter uma influência mais simbólica, né? Ele deixa de ter ao longo dos séculos o poder de fato, né? Era visto mais como um líder religioso do que um líder político de fato. E aí nesse processo começa a aumentar a imoralidade, né? A depravação. Então assim, até então, tipo, era visto como algo muito absurdo, muito incorreto, numa batalha, você não seguir os códigos de conduta, né? Ou você trair, ou você fazer algo por suborno. Só que nesse período dessas guerras, isso começa a aumentar muito. As pessoas deixaram de valorizar as tradições dos antepassados, né? Essas formas de conduta, e começaram a fazer de forma totalmente errada, porque nesse contexto de guerra viram que isso era mais efetivo naquele momento. Então, a moral foi sendo cada vez mais abandonada e cada vez mais guerra, né? Exércitos enormes lutando uns contra os outros. Então, a China foi virando, com o tempo, um caos. E é nesse contexto que surge um outro personagem importante aqui da nossa história, que é o Confúcio, tá? Confúcio. Confúcio, ele era um pensador, ele foi formado para ser um burocrata, né? Uma pessoa que ajudava na administração, porque esses reinos locais tinham ali responsáveis, né? Que escreviam,
enfim, faziam a administração, os cuidados das finanças, enfim. Confúcio foi criado para isso. Só que ele entrou em contato, leu e se aprofundou em toda a tradição da literatura chinesa. Então a literatura chinesa é muito antiga e tinha muita coisa boa, né, falando dos primeiros tempos ali. E Confúcio leu toda essa história, leu os poemas que existiam, né, as músicas, e ele se aprofundou nessas tradições chinesas antigas. Então, ele sabe que o caminho para a China seria voltar àquelas tradições antigas. E ele tenta, inicialmente, ir para os reinos, né, oferecer o seu serviço ali, para influenciar os governantes da época a adotarem outro tipo de postura. Mas o fato é que durante a vida dele ele não foi ouvido, né? Ele era até respeitado como um grande sábio, mas assim, ninguém praticava o que ele falava, né? Tipo, isso é coisa de outros tempos, isso não vai funcionar, enfim. Ignoravam ou expulsavam ele não teve nenhum êxito nesse sentido. Mas o que o Confúcio começou a fazer foi ensinar. Então ele começou a formar pessoas muito bem formadas, né, na sua capacidade de leitura, que tinham conhecimento de música, de escrita, enfim. Ele começou a formar pessoas ali para que servissem os reinos. E com o tempo, os alunos de Confúcio se tornaram os melhores de toda a China. E vários reinos queriam, porque assim, eles eram muito bons naquilo que faziam. Eles tinham mais conhecimento e capacidade de administração. Então eles foram sendo contratados e aos poucos os discípulos de Confúcio, isso no decorrer do tempo, eles foram influenciando mudanças em um reino aqui e outro ali, né, por essa posição que eles tinham de influência nas famílias governantes da China na época. Até que chegou um momento que surgiu uma nova dinastia na China, que é a dinastia Han. E a dinastia Han, alguns dos imperadores da dinastia Han abraçaram completamente as ideias de Confúcio e começaram a promover concursos públicos para contratar os funcionários. Isso não tinha até então, porque assim, uma ideia é que uma pessoa nobre de verdade não é aquela que nasceu em determinada família, mas é aquela que tem determinado tipo de conduta, né? Então, Confúcio dizia isso, e eles começaram a promover concursos para ver quem tinha os conhecimentos e a moralidade que Confúcio defendia. Então, durante a dinastia Han, né, os cargos de administração da China foram ocupados por pessoas que seguiam essa linha, nessa vertente. E Confúcio fala, por exemplo, a respeito do Tao, tá? T-A-O. E esse conceito é basicamente o seguinte: o Tao seria o padrão de verdade, o padrão de moralidade, o padrão de conduta, né? Dá para trazer também um padrão de beleza. Existe um padrão absoluto ao qual as pessoas devem se conformar. Então, todas as pessoas devem almejar andar de acordo com o Tao, né? E esse conceito é bastante interessante porque eu conheci lendo C.S. Lewis, né? Um livro que chama A Abolição do Homem. O C.S. Lewis vai combater muito a questão do relativismo, que né, na pós-modernidade é muito forte, de que não existe verdade absoluta. Então, o C.S. Lewis diz que na antiguidade, né, ou até os dias de hoje, nas mais diferentes sociedades, existe um padrão de moralidade absoluto. Existem algumas discordâncias em alguns pontos, né? Como eu disse aqui, do povo que valorizava a traição, né? Existe, né? Mas o fato é que essas exceções não anulam a regra, né, de que, poxa, praticamente todas as sociedades vão achar que homicídio é uma coisa errada, né? Você fazer alguma coisa contra, né? Xingar, por exemplo, os seus pais, isso é totalmente errado, né? Então, por mais que mude as culturas, alguns padrões morais são absolutos, independente das culturas, né? E é essa verdade que a gente usa para combater o relativismo. Não. Existe um padrão moral absoluto, né? E é chamado por C.S. Lewis de o Tao, que é justamente o conceito chinês, né, que Confúcio recupera ali
desse padrão moral. Então, aqui é um outro exemplo dessa situação, né, de um período... Eita, minha câmera foi embora aqui. Chutei. Muito bem. Então, outro exemplo, né, que o C.S. Lewis recupera de um Deus supremo. E até, né, ali falando um pouco a respeito da história dos judeus, né, depois que eles voltaram para a terra ali, né, depois que os persas tomaram o poder, eles voltaram para a região ali da Terra Prometida, né, Jerusalém, arredores. Aquela região foi conquistada pelos gregos, tá, por Alexandre o Grande. E, inicialmente, teve a dinastia que dominou a região foram os Ptolomeus. Os Ptolomeus era uma dinastia que valorizavam muito o conhecimento, né? Valorizavam muito a questão da leitura, da produção de livros, enfim. E criaram a Biblioteca de Alexandria, tá? A Biblioteca de Alexandria. Eles tentaram reunir grande parte do conhecimento do mundo. E eles tinham, né, um deus principal lá, que era entendido também como uma espécie de deus supremo, que é chamado por Flávio Joséfo de Júpiter, né? Eles chamavam de outro nome ali. Mas Júpiter também, tá? Um parênteses, seria o deus supremo dos romanos, né? Júpiter. Mas enfim, o fato é que nessa Biblioteca de Alexandria, eles perceberam que o povo judeu tinha um livro muito antigo, que era com conceitos a respeito, morais, né, conceitos a respeito da lei muito avançados, que foi dado pelo Deus Supremo. Então, os Ptolomeus, eles então mandam chamar 70 sábios ali entre os judeus para fazerem a tradução da Bíblia, basicamente da época, né, da lei de Deus, para o grego. Né, e essa tradução que esses judeus fizeram durante essa época é chamada de Septuaginta. Então, a gente tem também o pensamento grego, né, que basicamente assim, a gente tem em todos os casos o surgimento de pensadores que tiveram ideias diferentes daquela tradição pagã que tinham de muitos deuses e adorações a deuses, que trouxeram conceitos diferentes. E depois, em todos os casos, surgiram impérios nessas regiões, né? Então, os gregos depois formou impérios, né? Como o Império dos Seleucidas e os Ptolomeus, que meio que divulgaram essas ideias para regiões mais vastas. No caso da Pérsia, né? Depois de Zoroastro, teve o Império Persa. No caso ali da Índia, né? Depois dos Upanishads, a gente teve o Império Maurya, né? Que divulgou principalmente, na verdade, o budismo. E no caso da China, depois de um tempo de Confúcio, na verdade um bom tempo depois que Confúcio morreu, que surge a dinastia Han e divulga o confucionismo também na China. Né? Então a gente tem a formação de um cenário diferente pouco tempo antes da chegada de Jesus na Terra. Então é importante, né, a gente conhecer essas questões, tanto para perceber isso, né, de um Deus que está atuando no mundo na época, mas também para a gente entender, e esse é o principal ponto que eu quero trazer para vocês, essa questão de que existem pontos de contato nas mais diferentes culturas e tradições para as quais a gente pode penetrar com o Evangelho, né? Que existem pontos de contato com a verdade da fé cristã. Então, no mundo de hoje, que é cada vez mais globalizado, né? Tipo, talvez você nunca fosse encontrar com um budista né, um tempo atrás. Mas, assim, os nossos filhos, né, na situação que nós estamos vivendo, é bem provável que eles encontrem, né? Budistas, hinduístas, né? Enfim, o mundo está se conectando mais. E eu creio que é importante a gente conhecer, né? Tanto que o material que eu produzo, ele não traz só a tradição judaico-cristã, mas ele traz também, né, o conhecimento a respeito de outras tradições que surgiram do mundo. É muito importante a gente conhecer, porque sem isso a gente não consegue
pregar o evangelho de forma efetiva, né? Para a gente conseguir anunciar o evangelho para alguém e para os nossos filhos também conseguirem fazer isso, é importante que eles consigam compreender o ponto de vista do outro. Se você não consegue deixar um pouco, né, a nossa posição, né, tipo de conhecedores da verdade, e tentar ver como que a outra pessoa enxerga o mundo, dificilmente você vai conseguir atingir o coração dela. É necessário ir até ela e entender a forma dela pensar para, a partir dali, introduzir a verdade do Evangelho, né? Assim que Jesus fez, né? Ele deixou a sua posição, né, para vir até nós aqui na Terra e nos salvar, né? E a prática de evangelização envolve sempre isso, envolve descer até outra pessoa para poder falar na linguagem dela e resgatar ela da sua situação, né, de cegueira, né, de trevas, muitas vezes, em que ela se encontra. Então é isso, pessoal. Espero ter ficado claro aí a aula. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu sei que tem algumas coisas novas, né? Enfim, mas basicamente o ponto geral que eu quis trazer é esse. Existe um Deus que é soberano sobre toda a história, que tem o desejo de resgatar a humanidade da sua situação perdida para junto dele, e que ele quer usar as nossas vidas nesse sentido.